Meu nome é Cássia, eu sou jornalista há 8 anos, tenho 33 anos, sou casada, tenho 3 filhos e vou falar um pouco hoje sobre o que está acontecendo no meu estado de saúde, depois que eu passei lá pela maternidade municipal de Porto Velho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui os medicamentos, os exames que eu fiz, mostrar um pouco da negligência que os médicos tiveram comigo lá na maternidade. Eles não quiseram me atender por várias vezes. Alguns dos medicamentos que eu tomei foi médicos da UPA que me passaram, que não são especialistas, que não são ginecologistas. E eu fui tratada na maternidade mal. E algumas das vezes que eu fui atendida, os médicos me trataram de coisas que não tinha nada a ver com o que eu estava sentindo. E que é o aborto que eu tive há 3 meses atrás. Foi o aborto incompleto, né? Eu estava sangrando, fui para a maternidade. E aí a médica fez o exame de ultrassom e detectou que eu estava com um aborto incompleto. E aí o médico que me atendeu mandou aplicar 2 injeções em mim, disse que não precisava fazer curetagem, que eu poderia vir para casa, não me receitou remédio para dor, não me receitou nada, disse que só era para me voltar lá se caso eu tivesse febre, se eu apresentasse algum sintoma que não fosse normal. E aí, quando eu procurei a maternidade com esses sintomas que não eram normal, eles não quiseram me atender, que eles disseram que não tinha nada a ver com aborto mais, que era para me procurar a UPA. E aí, eu comecei a tomar remédio por conta, né, tomar Buscopan para aguentar as dores, para trabalhar e seguir minha vida. E aí, passaram-se 60, quase 70 dias. E aí eu passei mal, com muita dor, com sangramento muito forte. E aí meu marido me levou, depois de muita insistência, que eu não queria ir para a maternidade, porque eu achei que era tudo menos algum problema em questão do aborto. E quando a gente chegou lá na maternidade, eu fiz a ficha, tudo. Quando eu cheguei na frente do médico, o médico disse que não ia me atender, porque eu não estava mais gestante, que pelo tempo que eu tinha perdido o bebê, não tinha como, era impossível ter resto de aborto ou alguma coisa relacionada ao aborto. E aí eu falei pra ele que eu tava com muita dor, que eu precisava de medicação, e ele falou que era pra mim ir pra UPA. Me solicitou um exame de beta na hora e não quis me examinar nem nada. E disse que só iria me atender se caso meu exame de beta desse positivo. Como eu sabia que eu não estava grávida, porque já tinha tempo, né, que eu já tinha perdido e eu não tinha me recuperado ainda. Eu ficava com aquele sangramento indo e voltando. Mas eu achei que era por conta do aborto que o meu organismo, o hormônio feminino da gente muda o corpo da gente quando a gente tem um filho. O aborto não é diferente. Então eu achei que era em consequência do aborto, mas que meu organismo estava desregular. E aí ele falou que não ia me atender, que era para me procurar a UPA. Perguntou até por que eu tinha ido, já era de noite, era umas 10 horas da noite. E ele perguntou por que eu não fui cedo. E eu falei para ele que foi o horário que eu tinha conseguido ir, porque meu marido chegou em casa tarde, ele que me levou. E aí ele pegou e falou que não ia me atender. E aí, como eu tava com muita dor e ele já tinha dito que não ia me atender, meu marido pegou e me trouxe pra UPA aqui da Sul. Fui muito bem tratada, os médicos ligaram de volta na maternidade pra tentar me encaminhar de volta. E os médicos, eu não sei qual foi o médico que atendeu a ligação dos médicos da UPA, mas eles falaram que não iam me atender. Como eu tava lá e eu já tinha voltado, eu tava com dor, não aguentava ficar em pé e eu chorando muito. Me passaram medicação. O médico passou 2 medicações para cortar o sangramento, vitamina K e Transamin na veia, no soro. Me deu Tramal, Dipirona e me deixou em observação. E eu fiquei a noite toda, varei a madrugada e de manhã
Na troca do plantão, eles tentaram me mandar de novo para a maternidade. Mais uma vez, o médico plantonista recebeu a negativa, passou para o meu marido. Ele me deu alta porque na UPA não tem como ficar lá internada, eles têm que encaminhar para algum lugar. E aí eles me encaminharam, me deram alta com medicação para ficar em casa e pediram para eu tentar ir sozinha por conta para a maternidade, porque por lá eles não tinham conseguido. Quando eu cheguei em casa, era em torno de meio-dia, 1h, eu entrei em contato com o secretário da prefeitura, o Dr. Devanildo Santana, o secretário-geral da prefeitura, e relatei o que tinha acontecido. Devanildo, boa tarde. Desculpa estar te incomodando, porque eu não sei mais para quem recorrer. Há 60 dias eu tive um aborto e fui para a maternidade, né? E aí me disseram que não precisava fazer coretagem. Vim para casa, mas desde lá eu tenho sangrado e sentido muitas dores. Eu não estou bem e eu preciso de ajuda, sabe? Eu só quero ser atendida. Eu só quero ficar saudável de novo. Só isso. Se você puder, por favor, me ajudar, eu agradeço. Acabei de falar com a secretária Marilene Penati, a diretora da maternidade vai fazer contato com você agora, tá? Para resolver essa questão que você está passando aí. E aí ele pediu para mim aguardar que ele ia entrar em contato com algumas pessoas. Uns 10 minutos depois, ele me fez uma ligação de chamada de vídeo com a secretária adjunta Marilene Penati. E eles se prontificaram a resolver o problema. Pediram para me aguardar que a diretora da maternidade ia entrar em contato comigo. Pediram desculpa pelo atendimento do médico na maternidade. Se prontificaram a ajudar e pediram para eu aguardar. Rapidamente a diretora da maternidade entrou em contato comigo, me pediu desculpa, disse que era lá sim o atendimento e que eles iriam providenciar meu atendimento, mas não naquele dia, no outro dia. A Cássia, manda teu nome completo aqui para mim, para eu já passar pro pessoal da recepção quando você chegar, para me avisar. E eu já falei com o doutor Diego também para te atender amanhã. Aí tu manda teu nome, tá? Por favor. O médico que iria me atender só ia estar de plantão no outro dia. É o mesmo médico que falou que me atendeu você? Não, esse que me atendeu foi outro. Aí fui de manhã cedo para lá no outro dia. E aí ele pediu exame de urina, de sangue e uma transvaginal. Pediu desculpa pelo atendimento do outro médico da noite anterior e tentou justificar o porquê que ele não quis me atender, lógico. E aí pediu para fazer os exames, tá? Eu fiz os exames e, para minha surpresa, quando eu fiz a ultrassom, tinha vários. Mesmo antes de eu passar pelo médico, já dava para ver, porque era muito visível. Tinha várias bolinhas pretas no meu exame e a médica colocou lá restos ovulares e botou ponto de interrogação. Mas você falou que você era laqueada, né? Sim, sou laqueada há 9 anos. E aí, só que eu já tinha feito o exame de beta. O exame de beta deu positivo uns dias antes de eu passar pelo aborto. E aí, o médico pegou e falou que eu tava com uma infecção urinária, passou um antibiótico para eu tomar lá. Na mesma hora ele me internou na maternidade e disse que eu ia ter que fazer a curetagem. Me internou, me explicou, já fiquei de jejum, eu achei que ia ser resolvido o problema. Passei pelo procedimento lá, peguei alta no outro dia, no sábado. E no ato do procedimento que fizeram, a médica que estava fazendo o procedimento de curetagem em mim perguntou se eu queria colocar o DIU, já que eu era laqueada e tinha engravidado, e estava tendo um mutirão nesse dia de DIU nas mulheres lá. Ela me perguntou se podia colocar.
Eu perguntei se não faria mal, ela disse que não. Então eu concordei. E aí peguei alta com a medicação, com a receita médica. Ela disse, eu perguntei dela se depois que acabasse a anestesia, eu peguei a anestesia RAC aqui nas costas, se eu ia sentir dor, né? Que eu já não aguentava mais sentir dor. Ela disse que não, que eu ia sentir só uma fisgadinha. Mas com 5 dias eu estaria bem. Com 10 dias, 15 dias eu já poderia voltar a fazer minhas atividades normais. Pediu para eu ficar de repouso. E você tá há quanto tempo? Já tá fazendo 35 dias. Sobre efeito de remédio. Muito remédio? Muito remédio. Que tipo de remédio? Anti-inflamatório, antibiótico. Ela me passou... No dia que eu fui fazer a curetagem, eu saí de lá com uma receita de levofloxacino, porque segundo eles eu tava com infecção urinária. Ibuprofeno, que tem aqui as receitas. E remédio para dor, desse cetoprofeno aqui. Foram esses remédios que eles passaram. Levofloxacino, para tratar a infecção urinária. Cetoprofeno de 100, que era para tratar o meu útero, né, por conta do procedimento. E remédio para dor, que foi o ibuprofeno. Vim com essa receita para casa, achando que eu iria ficar boa. Mas antes disso, eu já tinha tomado Transamin. No decorrer do aborto, como o médico não passou nada para mim tomar, eu tomei água inglesa, tomei remédios normais que a gente, que é mulher, toma. E como que tá a sua situação hoje, passado esse tempo aí que você Olha, eu não melhorei com essa medicação. E aí, quando completou 16 dias, 18 dias, acabaram os remédios, porque eles passaram o antibiótico para 7 dias. Mas como eu ainda estava me sentindo mal, eu continuei tomando até acabar o último comprimido, tanto que as caixas estão vazias. Eu passei mal, acabou a medicação, eu comecei a passar mal de novo, com sangramento, com dor, com muita fraqueza. E eu tava estranhando, porque nesses 15 dias eu não tava conseguindo ficar sentada, eu não tava conseguindo andar muito. E uma hoje, fraqueza. Você tá andando? Como você tá hoje? Olha, eu consigo andar, mas eu consigo andar da sala pro quarto. Se eu andar muito, se eu ficar muito tempo em pé, eu começo a sentir dor e sangra. A forma como eu ainda me sinto mais confortável é meio deitada, como eu tô aqui. Eu consigo sentar, mas muito rápido. Então eu fico a maior parte do tempo deitada. Quando eu cheguei nesse dia que eu passei mal, eu fui direto pra UPA. Quando eu cheguei lá na UPA, quem estava de plantão nesse dia que eu passei mal, nos 18 dias, era justamente os médicos que tinham me atendido da primeira vez. E eles lembraram que eles haviam me atendido lá. E... Quer que pare? E aí eles lembraram de mim, porque eles passaram medicações para sangramento, para dor. E aí eles perguntaram, nossa, você ainda tá ruim? Eu falei, sim, eu fiz uma curetagem lá e eu tô com dor. E aí eles falaram, olha, a gente vai te encaminhar lá pra maternidade, porque como é pós-curetagem, pode tá estranho, você tá com essas dores, tá chorando de dor. E o que você fez? Me passaram medicação para controlar a dor e entraram em contato com a maternidade. Mais uma vez eles receberam a negativa da maternidade e eles chamaram meu esposo. Olha, aqui a gente não tem o que fazer, porque nós não somos ginecologistas. A gente pode tratar a dor, cortar o sangramento, mas a gente não tem como examinar mais profundamente. Eu liguei na maternidade, a médica falou para o meu esposo. Eu liguei para encaminhar você para onde? Ela disse, eu liguei para a maternidade e eles falaram que não vão atender ela lá, mas eu vou chamar o SAMU assim mesmo para encaminhá-la para lá. Quando o SAMU chegou, a enfermeira perguntou se eu estava regulada na maternidade. Ela disse que não, que eles não tinham aceitado me receber lá, mas que ela ia encaminhar
pra lá porque não tinha pra onde me mandar. Então, eles tinham que me atender. E aí eu fui pra lá, pra maternidade na ambulância. Quando eu cheguei lá, o médico que tava de plantão, ele já falou assim: não, nem tira ela da maca, eu vou encaminhar ela pro HB. Não sei se ele foi o médico que disse que não iria me atender quando ligaram. Eu sei que foi pro HB? Nesse dia não. Ele, na minha frente, ele solicitou encaminhamento. E você saiu da ambulância ou ficou na ambulância? Não, porque quando a gente chega na maternidade, a gente já entra lá para a sala do corredor de atendimento na ambulância. Eu desci da maca para o consultório. Mas antes de eu descer, ele queria que já me levasse para o HB. Aí a enfermeira que estava de plantão nessa hora, ela falou assim: doutor, a gente vai deixar ela aqui, o senhor precisa ligar novamente no SAMU, porque para poder levar ela para o HB. Como eram já 3 horas da manhã, ele pegou e falou para mim: olha, eu vou solicitar uns exames, de manhã já vou deixar aqui pronto o teu pedido para o HB para você ser transferida. E pós isso você veio para casa? Não. Aí você vai ficar tomando medicação até de manhã. Eu falei: tudo bem, doutor. Fiquei tomando medicação. Quando foi de manhã, entraram as médicas que tinham me atendido da outra vez. Todas elas são residentes. E elas me atenderam, fizeram o exame e passaram o remédio e me mandaram para casa. Eu falei: sim, mas eu não vou pro HB. Ela falou: não, você vai para casa, porque isso é normal que você tá sentindo. Nessa hora a médica trouxe meu atestado e as receitas médicas, e ela foi bem direta comigo. Ela disse: se você sentir dor novamente, não venha mais para a maternidade. Você tem que ir para a UPA. Não é porque você tem um útero que você tem que ser tratada aqui. Esquece aborto. Morreu. E aí eu comecei a chorar e eu falei: doutora, mas e as dores? É normal você sentir dor, é normal você sentir sangramento, porque você fez uma curetagem, e até 45 dias é normal. Eu falei: mas não foi isso que me falaram quando eu vim fazer aqui. A médica que fez disse que com 5, 10 dias eu estaria bem. Pelo menos poderia voltar a trabalhar. E aí ela disse: não, é normal. Não me deram medicação para sangramento, nada. Mais uma vez vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha levado meu celular, entrei em contato novamente com a secretária adjunta e passei o que tinha acontecido. Falei das palavras, tudo, relatei tudo e falei para a secretária, e novamente entrei em contato com o secretário-geral da prefeitura e disse para eles que eu já estava cansada de estar indo e voltando da maternidade, da UPA, e que eu iria chamar a polícia e eu ia nos órgãos competentes denunciar o que eu estava passando. Que era inadmissível o que eu estava sentindo, e elas dizendo que era normal. A secretária pediu para eu aguardar, que ela ia entrar em contato na maternidade. Me perguntou o nome do médico que havia solicitado a transferência para o HB. Não sei se deram fim, se rasgaram, porque não sabiam quem era o médico. Mandei as fotos da receita, dos atestados, e mostrei para ela. Eu tava até com essa saia no dia, e ela é estampada. E ela tava toda suja de sangue na parte de trás. Tirei foto para ela e falei assim: eu não estou brincando, eu estou sangrando. E eu me tremendo, e eu com muita dor, e eu chorando. Eu falei: me digam, por favor, aonde que eu posso procurar ajuda. E ela pegou e entrou em contato com a maternidade. Mandei mensagem para a diretora da maternidade, ela não me respondeu mais. Eu tenho as conversas todas no meu WhatsApp. A mesma mensagem que eu mandei para o secretário, para a secretária e para a diretora, somente a diretora me respondeu. A diretora da maternidade ignorou. E aí, quando foi mais tarde, a secretária pegou e pediu para eu voltar no outro dia com a médica. Sempre que me pediam para voltar, tinha um médico específico para me atender. Eu não poderia ser atendida, chegar lá e ser atendida pelos médicos de plantão. Eu tinha que ir com um médico que eles determinavam que eu fosse.
E justamente quem me atendeu foi a médica que fez a minha curetagem e colocou o DIU em mim. Ela me atendeu, ela disse que pediu os exames, ela falou, olha, na tua ultrassom o DIU tá no lugar certo, a gente vai tratar DIP. Eu não sabia na hora o que era DIP, porque deve ser uma inflamação, por consequência, né, da curetagem, você deve estar com inflamação. Eu falei, tudo bem, me deu 2 azitromicinas, que eu já tinha tomado, a caixa eu joguei fora, por isso que não tá aqui. Me deu 2 comprimidos, eu tirei foto do prontuário, me deu tenoxicam e uma outra lá, mandou administrar na minha veia e intramuscular. E fiquei em observação, tomando Tramal. A dor amenizou. Como elas viram que a dor não passava e eu tava me tremendo, eu comecei a vomitar porque eu tava fraca, eu tô tomando muito remédio. Aí sim, elas pegaram e me encaminharam, me avisaram que iria me encaminhar pro HB. Antes de eu ser transferida pro HB, veio um psicólogo da maternidade falar comigo. Não sei se foi a pedido da secretária, mas ele já veio diretamente comigo perguntando sobre o atendimento na maternidade. Eu comecei a chorar, relatei todos os maus tratos, porque uma pessoa que perde um filho já fica abalada emocionalmente. Quando você vê que seu corpo não se recupera dessa perda, o seu emocional fica mais abalado. Você não conseguir dormir, você não conseguir comer. Eu não durmo mais com dor. O físico se acabando, você tomando remédios e não vê melhora, você buscar atendimento com médicos que estudaram para te atender. E a médica dizer que é para me esquecer o aborto, que eu tenho que esquecer que morreu. As palavras dela doeram mais em mim naquela hora do que a dor física que eu estava sentindo, porque eu perdi um filho. Eu não esperava estar grávida, mas a partir do momento que a gente sabe que a gente está grávida, é totalmente diferente. A gente faz planos, a gente fica feliz, a minha família estava toda feliz, meu marido, eu estava feliz. Porque depois de 9 anos de laqueado, você descobre que está grávida, é um presente. Deus sabe, um ano tão difícil, tantas mortes, no meio de uma pandemia, você descobrir que está grávida, gerando uma vida, é uma bênção. E a médica me tratar daquela forma, aquilo ali foi pior do que todos os atendimentos. Ele me pediu desculpa, falou que não era para eu ficar me sentindo mal, que eu não era culpada do aborto e tal. E novamente ele me avisou, ele falou, ó, você vai ser encaminhada, eu já me informei. Ele já veio informado, o psicólogo, que você vai ser transferido para o hospital de base, porque lá tem como você fazer mais exames, porque aqui os recursos são pequenos e tal. Se eles tivessem falado isso nas primeiras vezes que eu fui lá, olha, não dá para te atender aqui, mas a gente vai te encaminhar para o hospital de base. Talvez eu já estaria boa. Talvez se fosse uma inflamação, se fosse uma infecção do procedimento, que pode acontecer, porque é um procedimento cirúrgico, eu entendo isso, poderia eu já estar bem, mas não, eles não queriam me atender, eles não queriam saber, sabe, assim, era como se eu estivesse ali fingindo, é como se eu estivesse ali gastando dinheiro, brincando, e eu falei isso pra elas. Aí a médica pegou e falou pra mim que ia me encaminhar para o hospital de base porque podia ser estômago. Eu falei, não é estômago, doutora, porque eu tava vomitando. Eu falei, eu tô fraca de tanto remédio, eu não como direito, eu não durmo direito, eu vivo com dor de cabeça, eu tô acabada fisicamente. E aí ela pegou e me encaminhou. Depois que eu falei pra secretária que eu ia chamar a polícia, quando eu voltei lá, que elas... Depois desse dia que elas falaram que não era pra voltar mais lá, o tratamento foi totalmente diferente. As mesmas médicas. Era minha flor. Nossa, tadinha. Nossa, você não melhorou. E eu percebendo, eu tava com dor ali, eu percebendo que tinha mudado o atendimento porque tinha acontecido alguma coisa nos bastidores. E aí eles me encaminharam pro HB. Fui encaminhada.
fui levada pela ambulância. E aí foi quando eu fui refazer os exames. Quando eu cheguei lá no HB, a primeira coisa que o médico viu no meu exame de sangue foi uma infecção. Não estava muito, mas tinha uma infecção no meu sangue. E lá na maternidade eles disseram que não tinha nada. Que eu não tinha infecção no sangue, que eu não tinha infecção na urina, não tinha nada. Quando eu cheguei no HB, o médico, a primeira coisa que ele falou, ele perguntou de mim: eles te falaram que deu infecção no teu sangue? E eu falei: não, eles falaram que não deu nada. Ele falou, marcou aqui, deu infecção sim, mas não tá muito forte, porque deve ser por causa dos antibióticos que você tá tomando. Me internou na mesma hora. E aí eu fiz o exame de ultrassom, o médico solicitou o exame de ultrassom abdominal para investigar se não era um outro órgão, porque a médica lá na maternidade disse que poderia ser um outro órgão, porque dor pélvica não é só útero. Foi feito o exame de abdômen total, não foi detectado nada. Fiz o exame de transvaginal e aí foi quando o médico detectou que tinha uma sombra no meu endométrio. Ele me perguntou aonde estava o DIU e eu falei para ele que antes de eu ser encaminhada pro HB, a médica que tinha feito a minha curetagem, ela me botou na mesa e tirou o DIU. Na ultrassom estava dizendo que o DIU estava no lugar certo, mas quando ela foi me examinar, ele não estava, ele estava à mostra. E ela pegou e tirou e me mostrou: vou tirar o DIU, ele tá fora do lugar. E aí o médico pegou e falou que havia uma sombra no meu endométrio que poderia ter sido causada pela curetagem e ter machucado por eles terem feito forte. E eu comentei com ele que ela havia tirado o DIU. Ele falou: ou então foi na hora que tirou o DIU, ou como ele estava mal colocado, estava te machucando. Porque eu vejo aqui uma sinéquia que ele fala, ou alguma coisa assim. Ele me mostrou, ele fazendo o exame de ultrassom e me explicando. E aí ele pegou e falou que ele também tinha uma sombra no meu útero, mas que ele não tinha como dar como precisão se era uma perfuração uterina, mas que poderia ser isso a causa do sangramento. Aí ele pegou e falou que ia solicitar uma ressonância magnética para confirmar o laudo, e ele colocou aqui: recomenda-se confirmação diagnóstica com ressonância magnética. E agora, já chegou os exames todos? Não, eu fiquei internada no HB. O médico me falou que eu ia permanecer internada no HB até conseguir essa ressonância, porque é mais rápido, né, se você tá internada, conseguir. Eles solicitaram numa quinta-feira, ou foi numa sexta, eu fiz na terça-feira passada. E após eu fazer esse exame, eles me entregaram o meu resumo de alta. Hoje você tá em casa? Tô em casa. Tá em casa. E como tá a sua situação hoje? Olha, continuo tomando remédio. Não tô conseguindo trabalhar, né? Não tenho condições físicas de trabalhar. E como que tá a sua família, seus filhos, você? Eu tenho filhos, né? Meus filhos dependem de mim. Eu não consigo trabalhar mais porque eu sinto muita dor. Agora eu tô aqui medicada, porque eu tô tomando um tramadol. Até acabou hoje o remédio, que a minha receita, eles são remédios que só compra com receita. A receita fica retida, acabou, não tem como comprar mais. Eu tenho que passar de novo pelo médico. E tomando antibiótico que o médico passou, que também já acabou. E o que eu não tô tomando é esse Meloxicam aqui, que ele é um anti-inflamatório por 10 dias, é um comprimido por dia, que é o tempo que eles me deram para me receber tá precisando de alguma ajuda? Da ressonância.
Olha, Fogaça, eu moro de aluguel. Eu tenho os meus filhos, né? Meus filhos dependem financeiramente de mim. Então, a pessoa que trabalha, que é independente financeira, não consegue trabalhar, tá precisando de tudo. Tenho meu marido, lógico, meu marido trabalha. O meu marido, para comprar um monte de medicação, ele pegou vale mês passado, no trabalho dele. Quando ele recebeu acho que R$400. Como eu não melhorei, ele foi lá e pegou mais vale. Quer dizer, ele se endividou para o outro mês, esse mês agora de outubro. A gente não sabe nem quanto que ele vai receber. E então, eu só decidi mesmo contar isso daqui porque chegou no meu limite. Chegou no meu limite físico, chegou no meu limite financeiro. Porque quando a gente ainda tem condições de se cuidar, a gente busca. Mas quando chega no ponto que a gente não consegue mais comprar uma caixa de remédio, porque você já tá devendo, eu tô devendo farmácia. Eu tô devendo, tem pessoas que me ajudaram, não, eu vou comprar porque eu achei que eu ia melhorar e ia continuar trabalhando. Tava fazendo meus freelance, tava com um projeto aí, com um amigo pra gente trabalhar, tava correndo atrás disso. E aí parou tudo, né? Esse ano eu tava esperando coisas acontecerem, mas por conta da pandemia as portas não se abriram. Não é só eu que tô passando por isso, mas quando a gente tem saúde, a gente consegue passar pelas dificuldades mais leve, correr atrás. Eu tô esperando o laudo da ressonância para eu poder voltar pro HB, para os médicos terem certeza do que eles verificaram no exame de ultrassom, para ver se é perfuração uterina, se é endometrite, e aí sim eu consegui fazer o tratamento certo, porque até agora eu só tô tomando remédio em vão.